Boa noite, pessoal. Para mim é mais uma honra estar aqui na quarta-feira, né? Nesse trabalho que é o principal da Casa Espírita, né? Que é onde levar temas relevantes, né? E como a Dora bem falou, esse mês a gente está dando início, a gente já deu início, né? Dando continuidade ao tema família, né? E é um tema super importante, porque família é tudo, né? E aí hoje eu fiquei responsável para vir falar sobre famílias e uma visão espírita, aliás, falar sobre o livro, né? Uma visão espírita sobre os novos arranjos e as velhas buscas, do livro do Álvaro Crispino, né? E o interessante, a gente tinha até preparado, mas sempre a gente tem um plano B, né? A gente tinha preparado algumas slides, deu algum probleminha, e aí um dos principais slides lá era justamente a capa desse livro, que a gente vê aqui quadros de famílias, né? De membros de família, no qual a gente vê um homem com uma filha só, uma mulher com um filho só, um casal de idosos, a família tradicional, né? Pais, mães, aliás, pai, mãe, filho, 2 filhos, né? E aí, apenas um casal. E aí, pessoal, a gente observa que hoje esse conceito de família tradicional, ele pode continuar sendo utilizado, né? Nós podemos continuar tendo a nossa família tradicional, que é muito bom e que é importantíssimo para o nosso crescimento. Mas também nós temos um novo conceito de família, né? Nós temos agora novos arranjos, né? E rearranjos, né? Recomposições familiares, como ele cita aqui no livro. Só que para Jetson, lá no início, ele dá um conceito sobre família, né? Desse grupo, essa antiga instituição. E ele fala o seguinte, mais ou menos isso: um grupo social caracterizado pela residência, a cooperação econômica e a reprodução. Ela inclui adultos de ambos os sexos, pelo menos 2 dos quais mantêm um relacionamento sexual socialmente aprovado, e um ou mais filhos próprios, ou adotivos, dos adultos que coabitam sexualmente, né? Essa informação que ele traz, né, Jackson, é de Murdoch, de 1947, né? E aí esse livro também, ele é etial, né? É colaborações de vários autores, né? Inclusive da benfeitora Joana de Ângeles, né? Através da mediunidade de Divaldo Franco. Algumas contribuições. E aí, pessoal, a gente observa que em 1949, esse conceito ele era muito fechado, né? Que apenas uma família teria que seguir aquelas normas. E hoje, em 2019, o que a gente vê? A gente vê diversas configurações de família, né? Como eu falei aqui na imagem do livro, nós temos apenas pais que formam uma família com seus filhos, né? Apenas mulheres, né, que formam também uma família. E o principal fator, segundo ele, o que vem acontecendo nesse decorrer do tempo e que ocasiona esse novo arranjo familiar, é justamente uma palavrinha ruim, que a gente pode até falar, né, que ninguém quer, mas se faz necessária quando é preciso. O principal fator para esse novo rearranjo, né, seria o divórcio. Por quê? Porque o divórcio, ele faz com que o pai, o homem ou a mulher, ele haja a necessidade, sinta a necessidade de se rearranjar na vida, né? Formar uma nova família, constituir um novo matrimônio, se for possível, e daí ter novos filhos. E esse novo filho, ele vai estar dentro de 2 outras famílias, que seria a família, digamos, antiga, né, da ex-esposa, ex-esposo,
e a família do novo companheiro ou companheira, né? E aí, no que diz respeito ao divórcio, o autor ele fala: a lei que permitiu o divórcio foi de grande valor na nova conformação da família e do papel da mulher na sociedade onde ela se insere. Antes, a mulher ficava atrelada ao marido e ao casamento, por pior que fossem, visto que não era possível a dissolução, e mesmo resolvendo abandonar a família nuclear, não tinha como manter-se e manter-se os próprios filhos. E aí, pessoal, a gente observa que a lei e a mudança da sociedade e a mulher entrando no mercado de trabalho e tendo o poder de isonomia, né, a igualdade perante o homem, sair para trabalhar, ter seu próprio sustento, foi fundamental. E esse novo pensamento da sociedade foi fundamental para que ela deixasse aquele lar, aquela família que já não lhe trazia felicidade, já não lhe fazia bem, e que ela conseguisse se reorganizar. Através de quê? Através do divórcio. Quando surgiu a lei do divórcio, porque você sabe que até determinado tempo não se podia divorciar, né? E aí, no que diz respeito lá às orientações espirituais, né? Na carta de divórcio, isso aqui dá não marcar com antecedência. Mas nós estamos em família, né? E aí, pessoal, quando ocorreu a implementação da lei do divórcio, né, o surgimento do divórcio na legislação em si, ela veio também com amparo financeiro para os filhos, né, no qual o esposo, até determinada idade, né, não somente com a maioridade, ele teria que prover alimentos para esse filho. E se a esposa não tivesse condições de se manter, ele também deveria contribuir com uma ajuda financeira para que ela, em outras palavras, não ficasse nesse prejuízo, né, de arcar com uma nova família, digamos assim. E aí, a gente observa que vem uma outra informação. A mulher parte para o trabalho para manter essa nova família, ou os filhos, no qual ela conseguiu ficar, ou um outro casamento, mas ela quer continuar independente desse esposo. Até porque foi um dos motivos da separação, foi o sofrimento, foi a falta de companheirismo, né? E que levou o desencadear desse divórcio. E aí, Joana de Ângeles, ela fala que a partir do momento em que não há mais o companheirismo, em que não há mais o respeito mútuo, é sim permitido e é aconselhável que ocorra a separação, que ocorra o divórcio. E aí a gente observa que o divórcio é ruim, né? Mas a gente sabe que ele é fundamental para o melhoramento do humano, do ser humano. Quem é o cidadão, a cidadã que vai querer conviver 24 horas dentro de um lar, que é o seu local de sossego, de aconchego. Você vai querer conviver com uma pessoa que já não lhe respeita mais, que já não é mais seu companheiro, né? Você não tem paz. E aí, essa pessoa, consequentemente, ela vai buscar um novo sentido para a sua vida, né? E o divórcio, ele vem para auxiliar. E daí, ele aponta para inicial para esse novo arranjo familiar. É uma nova família que foi formada, mas pode ser que seja reorganizado com a entrada de novo companheiro e, quem sabe, filhos futuros. Tá? E aí, um outro ponto que me chama a atenção também é sobre a união homoafetiva, né? A gente sabe que é fato, né? A união de pessoas do mesmo sexo
E só que não para por aí. Eles, lógico, é um grupo familiar, como a gente falou. A partir do momento em que, como ele fala lá no início, 1949, né? Ele fala que caracterizado pela a união social em uma residência, cooperação econômica só entre um ou dois adultos, entre dois adultos, e a união de um ou dois mais componentes familiares, seja filhos próprios ou adotivos. E aí falar em adotivo, o casal homoafetivo, no qual seja do mesmo gênero feminino, elas garantem, né, já há jurisprudência, já ocorre, da garantia dela gerar seu próprio filho, escolhendo um doador voluntário, né, e uma das companheiras fazem essa gestação. Já no casal homoafetivo, ambos do gênero masculino, eles querem garantir por lei o direito de adotar, né? Já que família, né, segundo lá a lei, aliás, filho, né, filho adotivo, tem o poder de isonomia igual aos outros filhos, então não precisa nem colocar esse termo adotivo, né? Filho é filho, né? E essa também a nova característica, né? A nova configuração de família, uma família homoafetiva, né? Com filhos presentes dentro desse lar. Aqui ele fala o seguinte: a família atual também consiste de apenas um dos genitores, mãe com o filho. A família atual é formada por adultos que coabitam sem filhos. O casamento continua a ser a instituição baseada na dependência econômica, mas a mulher entrou na força do trabalho, o despeito aparente pela independência financeira dos maridos, apesar da chamada independência e da estabilidade. É o que a gente falou, né? Que antes essa configuração ela era praticamente forçada, né? Não se existissem novos arranjos, porque a mulher ela se sentia dependente financeiramente do marido. E a gente sabe que hoje em dia a mulher tem aquela jornada tripla, né? No terceiro turno. Ela vai para o trabalho, né? Cuida dos filhos sozinha, muitas das vezes, né? E ainda tem que cuidar da família em si. E aí ela não se sente mais, né, ligada diretamente a esse esposo, quando já não estão mais em harmonia. E daí ela não vê a necessidade de dar continuidade a essa configuração antiga. Então, se respeitando à vontade e vendo a possibilidade de um divórcio, a mulher opta pela separação. O autor ele fala que as mudanças continuarão ocorrendo conforme as conquistas de cada época, sem que a família perca seus alicerces de segurança, quais sejam a fidelidade ao grupo, o amparo recíproco, a proteção como decorrência do sentimento de amor, preparando para a união com as demais associações na identificação universal. Ou seja, pessoal, na obra Constelação Familiar, ele fala que a família ela pode mudar. O que não pode mudar é esse alicerce de segurança, de companheirismo, de fidelidade, de amparo recíproco, né? Família é isso, né? E a gente observa qual é a importância da família, né? A importância da família, segundo o autor, é gerar recursos próprios por meio da economia para prover seus filhos, né? E orientar esses filhos em uma vida social, né? Para que eles tenham êxito em determinado trabalho, em determinada situação, e orientar, né? Orientar os filhos através do amor, através do companheirismo. E a gente observa que esses são os principais fatores
que ocorre dentro de uma família para que ela ocorra, para que o sentido família ocorra com êxito. E se a gente for voltar lá para o fator que desencadeia o divórcio, a gente observa que, como ele falou aqui, se há um local, se há indivíduos que não há mais esse tipo de companheirismo, ele não está levando em conta o sentido do que é a família, né? Então, a partir do momento em que ele não tem mais esse compromisso familiar, o autor quis dizer mais ou menos, a partir do momento em que há essa quebra, a partir do momento ali já não há mais família, entre aspas, né? Ela continua lá, mas se não tem esse sentido de ser companheiro, de amor, de orientação para com os filhos, né? De respeito para o seu companheiro, não há sentido. Então, o divórcio foi um objeto que veio para ajudar no auxílio para que essas famílias continuem tendo esse alicerce de segurança que ele cita aqui. Família e grupo doméstico, eles dizem que não são termos equivalentes. O grupo doméstico é formado por indivíduos que partilham do mesmo ambiente e a reserva de alimento. Aí ele diz que família vem desempenhando outras funções como a economia. Já ele fala também sobre a família biológica e grupo familiar. Aí no que diz respeito à família biológica e ao grupo familiar, ele usa um termo bem interessante, que é a não consigo falar essa palavra direito, que seria a retirada do termo biológico, do pai biológico, né? Muitas das vezes a gente escuta falar, sou filho adotivo, né? Meu pai biológico, né, conheci em determinado momento. E o autor, ele fala que a gente deve fazer essa retirada dessa figura de pai biológico, pai não biológico. Que pai é pai. Pai é aquele que faz todo aquele sentido, que faz todo aquele trabalho dentro, que desempenha sua função dentro do grupo familiar, seja ele biológico ou não. E para a lei, né, não há distinção de forma nenhuma. Pai é pai, seja biológico ele ou não. E aí a gente sabe que usando esse termo, né, adotivo, né, pai adotivo, a gente sabe que existe dois tipos, né? Tem aquele pai que ele adota junto com sua esposa um filho que talvez tenha sido adotado lá nos conselhos, né? Mas também existe aquele pai adotivo que é aquele justamente do rearranjo familiar, que a esposa se separou, se uniu com esse novo esposo e esse esposo pode sim adotar esses novos filhos, né? Então existem essas duas figuras de pais adotivos, né? Que são só pais. O pai que adota, né? Junto com a sua esposa, os dois, o cônjuge está adotando esse filho. E existe o separado, né? Que pode ser o pai que adota o filho da nova companheira ou a mãe que adota o filho ou filha do novo companheiro, né? Aí ele fala da importância, né, da retirada desse termo biológico, né? Porque pai é pai, seja ele lá em qualquer situação, né? Aí eu fiquei me perguntando, quando eu estava lendo esse livro, que por sinal é muito bom, e será se um pai deixa de ser um pai, né? Porque ele falou aqui, a partir do momento em que ele deixa, pai ou mãe, né? Eu estou falando aqui pai, que geralmente acontece mais com o pai, né? A mãe da gente, né? Parece que tem assim um negócio, né? Meio que diferente. Mas o pai ou a mãe, que porventura venha acontecer algum conflito familiar, né? Será se ele deixa de ser pai, né? Será se ela deixa de ser mãe? A gente sabe que no mundo de hoje existe muita ingratidão, né? Não existe assim
não existe mais aquele amor tão puro como antigamente. Parece que a paciência está diminuindo, né? Parece que onde deveria se ter mais respeito não se tem. E aí eu fiquei me perguntando e me questionando com alguns termos que ele colocava aqui, que a partir do momento em que determinado indivíduo deixa de desempenhar as funções do grupo familiar, aquilo cessa, né? E ela passa, aliás, a família cessa e passa a ser apenas um grupo familiar. Aí eu fiquei me perguntando, se o esposo deixou de honrar seus compromissos para a esposa, deixou de honrar os compromissos para os filhos, né? E ele sai da família, ele sai do lar, ele deixa de ser o esposo, óbvio, mas ele deixa de ser o pai. Aí eu fiquei me perguntando, né? Mais ou menos, né? Porque pai é aquele que acolhe, mãe é aquela que afaga, dá carinho, orienta, né? Puxa lá, segura na mão, orienta e está nos momentos felizes e nos momentos tristes. E a gente observa, né, quem trabalha nessas áreas sociais, a gente observa que existem famílias que são extremamente, principalmente filhos, né, que são extremamente necessitados da figura pai e mãe, né? Eles necessitam daquela figura ali ativa e, no entanto, não tem. Eles têm lá no seu RG, no seu registro de nascimento, o nome do pai e o nome da mãe, mas muitas das vezes eles não estão presentes, né? No momento em que eles mais necessitam. E aí eu fiquei me perguntando, e eu cheguei à conclusão minha, né? Eu não estou aqui impondo, né? Eu cheguei à conclusão que esse pai, ele deixa de ser o pai mesmo, e ele foi apenas um reprodutor, né? Porque hoje a gente sabe, o homem ele é um ser social, né? Ele tem que viver em sociedade, mas a gente sabe que o indivíduo também, ele consegue se manter sozinho, né? E aí, no momento em que se deixa desamparada uma pessoa e não orienta, né, ele passa a viver com auxílio de outros, menos do pai ou menos da mãe. E aí, no momento em que ele mais necessitava, ele não vai ter essa figura. Então, na minha opinião, esse pai não existiu, porque no momento em que o filho necessitava, ele não estava lá, né? E aí, pessoal, ele cita aqui também a visão jurídica, né? Ele fala dos direitos em que a família tem, né? Os princípios, e ele cita aqui o artigo 226 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. No parágrafo 3º, ele diz o seguinte: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher, só que já mudou isso, né? Como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. E aí, dentre outros direitos, né, que ele fala aqui dentro do artigo 226, ele fala que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Aí está bem onde eu tinha chegado, né? São direitos e deveres iguais, né? Então, orientar o filho, manter a casa, né? Ter aquele apoio moral, né? E no que acontecer dentro daquele ambiente familiar, não é direito apenas só do homem, não é direito apenas da mulher, é um direito para os dois. Entende-se também como entidade familiar. No parágrafo 4º ele fala que entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, que aí seria aquela configuração antiga, né? Também a ausência de um deles era configurado grupo familiar, e a gente sabe que isso também
já muda nos dias de hoje. E aí ele cita vários princípios constitucionais, né? Da dignidade da pessoa humana, da tutela especial à família, do pluralismo democrático, da igualdade material, da liberdade da justiça e da beneficência. E aí o que me chamou a atenção, os princípios constitucionais específicos, que o primeiro é o princípio da afetividade, né? E o segundo é justamente esse rearranjo, né? Do pluralismo das entidades familiares. Porque a gente sabe que a família ela é plural, né? E aí a gente observa que nesse pluralismo ocorrem esses rearranjos familiares e ocorrem conflitos sociais, né? As tensões familiares, e que daí se parte para o direito para ir atrás dos direitos que lhe cabem, como pensão alimentícia, né? E por aí vai, como a gente já havia falado antes. E é engraçado que há um direito que muitos filhos adotivos não sabem, ou são ignorantes, né, por não ter acesso à informação, ou não se ligam para se orientar sobre os seus direitos. Que o princípio, o sexto período, o sexto princípio constitucional específico, ele fala da isonomia entre os filhos. E aí cabe aqueles filhos do matrimônio e os filhos adotivos. Ou seja, todos os filhos têm todos os direitos, né? Tem toda a isonomia dentro daquela relação familiar. E o que a gente observa é que nesses novos rearranjos, né, muitos acham que os direitos são diferentes, né? Antigamente se utilizava até o termo filho legítimo, né, e filho adotivo. Hoje em dia não, hoje é apenas o filho e só. E aí, no que diz respeito à tecnologia no ramo da ciência, ele fala que a mulher, ela ganhou, né, ela foi beneficiada com a biotecnologia, que foi o uso do anticoncepcional, né? A gente sabe que algumas religiões proíbem, né, a contracepção. Só que a ciência, né, veio com a pílula anticoncepcional, no qual a mulher utiliza para dois métodos, né? Muitas das vezes para a saúde, né, porque o ginecologista acaba receitando devido à regulação hormonal, né? Só que se utiliza também para mulher, muitas das vezes a mulher que faz essa linha de frente, né? Para que ela possa controlar o período em que ela possa ter filhos, porque muitas das vezes ela quer uma ascensão profissional, muitas das vezes ela quer uma formação universitária, e um filho, queira ou não, quando criança, dá muito trabalho, né? Desde a gestação até os primeiros cuidados. E aí há uma licença que é muito grande, né? E ela tem que ficar longe de algumas atividades. E aí a gente observa muito que mulheres priorizam o lado profissional e esquece a sua reprodução, esquece aquele sonho de ser mãe, de constituir essa família. E ele diz aqui que a biotecnologia só veio ajudar a mulher, mas, no entanto, ele também trouxe um problema. A mulher, ela está deixando para gerar filhos mais tarde, né? E a gente sabe que o ciclo reprodutivo da mulher, ele é bem menor do que o do homem, né? Por volta dos 45, né, 50 anos de idade, já cessa esse período reprodutivo. E é justamente nesse período, né, muita gente utiliza o 30 como a idade do sucesso, né? É justamente nesse período que a mulher consegue, né, entrar no mercado de trabalho com uma boa qualificação, com um bom emprego e bons rendimentos. E aí, quando ela vai se dar conta,
né, já está um pouquinho tarde para ela começar a gerar esses filhos. E aí, quando ela, muitas das vezes, em alguns casos, quando ela resolve, né, ter seu primeiro filho, ela vai descobrir algumas dificuldades para engravidar, que até então ela não sabia, porque ela estava utilizando a pílula contraceptiva, né? E aí ele fala aqui que esse poder, né, foi dado à mulher, mas que deve ser utilizado de uma forma, né, correta. E também a gente sabe que não existe apenas a pílula contraceptiva. Eu estou falando dela porque ela é a mais simples, né? É eficaz, né? E é acessível a quase todo mundo, né? E aí, pessoal, na visão social, o IBGE, nos dados de 2010, ele fala o seguinte: o papel da família na reprodução da sociedade é reconhecidamente muito significativo. É na família que a renda é reunida para organizar um orçamento comum que satisfaça as necessidades de cada membro. A renda adquirida pela família é basicamente o que define suas possibilidades de aquisição de bens e serviços. Nessa medida, a renda familiar per capita é um indicador bastante eficaz para caracterizar o perfil socioeconômico das famílias brasileiras. A gente sabe que hoje em dia o consumismo é fato, né? E aí, lá no conceito de família, ele fala sobre a parte econômica, né? Que ambos, né, genitores, né, ambos líderes da família, devem suprir as necessidades dessa família. E a gente viu aqui que há essa responsabilidade social, porque a família tem um consumo e o consumo lá fora desencadeia a economia na sociedade em si. Então, família também é importante para a economia do país e do mundo, né? Ele fala que a família, Joana de Ângeles, em obra psicografada por Divaldo Franco em 2008, diz o seguinte: a família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes, né? Os recursos que lhes dormem latentes. A gente sabe, ela diz aqui que a família é o primeiro educandário, né? Eu nunca mais tinha ouvido falar essa palavra educandário, né? Educandário é forte, né? Porque muitas das vezes os pais falam: estou levando meu filho para a escola, melhor escola de Parnaíba, porque lá ele vai ser bem educado, né? E onde é que o filho vai ter a primeira educação? Dentro da família, né? O espírito, ele não fala nem o filho, né? Joana de Ângeles fala aqui o espírito. E aí a gente sabe, e a psicologia, as ciências psicossociais explicam que a subjetividade da criança, ela começa a partir dos 5 anos até aos 7 anos. De 7 anos em diante, né, segundo os especialistas, ela fica difícil fazer um molde de uma nova criança, né? Você pode tentar, mas você não vai conseguir, porque a subjetividade, que é o conjunto, né, de ações, né, morais que esse indivíduo vai ter, começa a partir dos 5 anos. Gente, e 5 anos, essa criança ela está onde? Na escola. Mas onde que ela deve aprender esse período? Onde ela deve passar a maior parte do seu período? É em casa. E de onde ela deve receber esses ensinamentos morais? Da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos e dos seus membros, né, complementares da família, se tiver, né? E aí a gente sabe que ela fala que é o alicerce, né? Por que esse alicerce? É onde te sustenta. A gente sabe que tudo que acontece conosco
a gente recorre para a nossa família, né? E ela continua ainda dizendo: a vida em sociedade é necessária para o desenvolvimento ético e moral dos indivíduos responsáveis pelo grupo familiar, ensaiando os passos para ampliar os relacionamentos com outros segmentos humanos, né? Ela fala que não é somente dentro da família que esse ser vai ser um indivíduo ético, um indivíduo compromissado com o seu próximo, né? Cheio de compromissos morais. Ele precisa aprender dentro do lar, dentro da família, para saber conviver em sociedade, né? E aí a gente vê, né, aquela briga entre educadores e pais de família. O pai diz que a responsabilidade de educação é da escola. A escola diz que a responsabilidade de educar é em casa também. E aí a gente observa que, como Joana de Ângeles fala muito bem aqui, o dever é mútuo, né? São os dois. É a família, que é o alicerce, e a sociedade, que Joana de Ângeles diz que é necessário para o desenvolvimento ético. Tá? Passa tão rápido, isso aqui eu ainda estou no começo. E aí, pessoal, tem as orientações dos espíritos, né? A benfeitora Joana de Ângeles, ela orienta mais na frente como falar, como conviver em família, qual é o preparo da família. Mas uma coisa que me chamou a atenção também é sobre a longevidade, né, dos homens e mulheres, né? O autor, ele fala aqui o seguinte: a melhoria das condições de vida, a urbanização das famílias, o controle das doenças endêmicas, o surgimento de antibióticos diversos, dentre outras coisas, permitiram uma maior longevidade de homens e mulheres. Enquanto os homens vivem hoje um pouco mais de 70 anos, as mulheres podem ultrapassar os 80. E a longevidade, essa longevidade, é essencial para que as relações passem por mudanças importantes, quando o afeto e o companheirismo passam a ocupar lugar de destaque no altar da vida a dois, né? Imagina só, pessoal, você chegar aos 70 anos, 80 anos, né? Sempre com o mesmo ideal de companheirismo, né? De lealdade, de respeito, né? Essas virtudes, elas vão sendo repassadas de geração em geração. E aí a gente sempre vê aquelas famílias enormes, né? Que tem como exemplo lá os progenitores, né? Os avós, os avós que levaram aquele exemplo, né? De respeito e de amor ao próximo. Só que ele fala que não basta apenas essas características que levam à longevidade. Tem que ter principalmente o companheirismo, que ele cita que não há, ele fala que não há sentido você viver mais de 80 anos sem ter o apoio moral de quem está ao seu lado, né? E aí, pessoal, para finalizar aqui essa parte do autor, ele pegou uma contribuição de Peixoto em 2007, que ele fala: a família muda de estatuto ao se tornar um espaço relacional, mais que uma instituição. Desse modo, as pesquisas no campo passam a privilegiar a análise dos comportamentos dos indivíduos e não mais da família, considerando que eles são fundamentais para entender as novas estruturas familiares e suas manifestações nas sociedades marcadas pela valorização da autonomia do indivíduo. Ele diz que aqui a família, ela passa a se tornar não mais uma instituição, e sim um espaço
relacional, né? Por quê? Porque dentro daquela nova família que foi reconstituída, reorganizada, tem o ex-esposo, que ele tem relação com seus filhos. Então, o filho ele vai visitar o pai, tem a guarda compartilhada e muitas das vezes ele vai passar férias com esse pai, vai passar férias com a nova esposa do pai. Então, ele diz que essa família, ela deixou de ser uma instituição, porque a gente sabe que instituição tem aquela coisa assim de organização tradicional, organização, e há ali seus setores, né? Pai, mãe, filho, né? Avó e por aí vai. E aí ele fala que ela não é mais uma instituição. Lá em 2007, Peixoto ele deu esse termo relacional, né? Que a família ela tem relações entre si. E a gente sabe que existe casais que é uma família, mas é cada um na sua casa, né? E aí lá no outro conceito ele dizia que era dentro de um ambiente, dentro de um lar, né? Então se são dois lares, né? É mais ou menos uma relação mesmo, não é uma instituição em si. E aí o que me chamou a atenção também foi a importância dos pais, né? Ele fala que aos pais cabe a grave e opera, na verdade é Joana de Ângeles que fala, tá? Em 2008. Aos pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento, né? E aí, esse pai, essa mãe, eles são responsáveis pela condução, pela orientação desse filho, né? E muitas das vezes a gente observa em brigas familiares, né? Quando o filho se dá bem na vida, né? Que é um filho exemplar, que seguiu todos os exemplos ali de todos os conselhos morais, que se dá bem na vida, muitas das vezes um dos genitores fala assim, olha, meu filho, né? Fala com orgulho, né? E aí, no momento em que aquele filho ou um outro filho, né, consegue sair, né, por algum momento da trajetória que lhe cabia, vai por um momento, vai por uma vida ruim, de droga, seja o que for, né? Aí muitas das vezes um dos genitores fala assim, olha aí, teu filho, ele está dando trabalho, né? Vai dar um jeito no teu filho, né? E a gente observa que fica um pondo culpa no outro, né? Sendo que Joana de Ângeles diz que cabe aos pais, né? E lá no início a lei diz o seguinte, direitos e deveres. Então cabe os dois, o direito e o dever de cuidar desse filho, dessa orientação. Então se seu filho logrou êxito, você está feliz por êxito do seu filho, diga, olha lá nosso filho, né? Que tão bom ver a felicidade dele, né? Vamos comemorar, né? Você viu seu filho em situação difícil? Fale, olha só, nosso filho está passando por um momento difícil, o que você acha da gente fazer? Como que a gente vai traçar para ajudar esse filho que está necessitando de apoio, né? E aos filhos, Joana de Ângeles diz, ó, desse modo, o filho constitui o fruto com essa proteção, né? Desse modo, o filho constitui o fruto sazonado com que a vida contempla a parceria afetiva, né? E aí o filho ele vai desfrutar dessa parceria, né, que os pais têm em prol a ele, tá? Desfrutar e retirar o melhor possível daquela orientação. Entre os irmãos, Joana de Ângeles ela diz, esses irmãos, portanto, são aprendizes da vida, formando um pequeno grupo social, pródromo da sociedade ampliada, na qual serão convidados a viver no futuro que os guarda. Irmão, a palavra já diz tudo, né? É fraterno, né? Tem que auxiliar, tem que estar ali aprendendo e auxiliando quem está do lado um do outro no mesmo sentido. E aí, pessoal, tem a orientação lá dos espíritos,
dos espíritos, só que como já tá aqui no nosso tempo, eu vou resumir aqui o máximo, tá? Joana de Ângeles diz o seguinte: somente reduzido o número de pessoas se prepara convenientemente antes de intentar o consórcio matrimonial. A ausência desse cuidado quase sempre ocasiona o desastre imediato de consequências lamentáveis. Olha só o que Joana de Ângeles falava lá na época, né? O consórcio matrimonial, né, seria conveniente a formulação dessa família. E o que a gente observa é que hoje em dia a maioria das famílias elas são constituídas sem esse enlace matrimonial, né? O Antônio fala o seguinte: o casamento obedece a vários critérios. Existem almas com as quais nos encontramos vinculados e com as quais formulamos propostas para determinadas tarefas, sendo uma delas a eleição para nos acompanhar na marcha da evolução através do matrimônio. Mas isso não é imposto. Ao chegarmos à Terra, mergulhamos no oceano de esquecimentos, nossas opções podem variar. E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente chega aqui, a gente faz tudo errado, né? E aí, fazer errado até que faz, a gente aprende com os erros. Mas se a gente tem noção do certo, vamos fazer, né? Tentar desenvolver a função do que é família. E para encerrar, eu vou encerrar com essa fala de Joana de Ângeles, né? Quando organizada a família na Terra, qual a função? Organizada a família antes da reencarnação, né? Antes do reencarne já é organizada a família, né? Quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação e imprevidência sexual de muitos indivíduos, é sempre santuário que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para que lhe perturbe a estrutura. O que ela quis dizer com isso, pessoal? A família ela foi organizada antes da reencarnação, mas se que por algum equívoco tenha ocorrido de uma forma não correta, que façamos de tudo para desenvolver a função do que é família, porque nada é por acaso. Se eu estou com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, é porque tínhamos um propósito, né? Esse propósito ele foi, como é que diz? Ele foi contratado lá, né? E a gente tinha que endossar ele aqui na Terra. A gente tinha que manter aquele compromisso que a gente fez antes da reencarnação. Então, viva a família, né? Viva ao laço, né? O laço matrimonial, viva ao lar, né? E que nós possamos, cada dia que passa, melhorarmos mais ainda como esposos, né? Mães, filhos, e viver harmonicamente em família, tá? É mais ou menos isso que eu queria passar, né, na fala do autor. Obrigado, pessoal.